Puxa, irmão, que saudade que eu estava de pregar. Apesar que eu preguei sábado, né? Faz tanto tempo assim, não? Vontade de falar do Senhor Jesus, oportunidade que Deus nos dá. E alegramos por estarmos juntos mais uma noite, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Você pode falar amém, Senhor, obrigado por isso. Você pode agradecer a Deus pelo seu dia. A Deus, obrigado por esse dia, obrigado por este momento, obrigado por preparar tudo, Pai. Tudo, o Senhor está no controle. Nós te louvamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, continuando, hoje é o terceiro episódio da série Atos do Espírito, aonde nós temos falado do Espírito Santo de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus na igreja. Nós temos falado a respeito disso, e tem sido maravilhoso. Primeira ministração, o pastor Tiago, ele ministrou sobre uma igreja relevante. Na nossa segunda ministração, o pastor Claudemir, ele ministra sobre uma vida em Jesus, a minha vida e a sua vida em Jesus. E hoje eu irei falar a respeito de manifestações sobrenaturais, que é mais um passo a respeito das ações do Espírito Santo em nós. Se você não assistiu, se você não viu, nós temos lá no Spotify, nós temos no YouTube, no nosso canal, as duas mensagens estão lá, e você pode ser edificado, você pode compreender a continuação que nós vamos estar dando aqui também, mas também essa mensagem, ela por si só, ela tem o poder de nos renovar, de nos animar, de nos nortear, porque a palavra do Senhor é assim, ela nos dá vida todos os dias. A palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor diz que ela é viva, ela é poderosa, ela por si só, ela tem poder para nos transformar, nos libertar, e isso é o que nos anima, é isso que nos mantém na direção, olhando para Cristo, amém? Abre a palavra do Senhor juntamente comigo, em Atos no capítulo 6, hoje nós iremos falar a respeito de dois homens. Semana passada, se eu não me engano, o pastor Claudemir, ele fala de João e falou de Pedro, se eu não estou enganado. E é legal nós entendermos aqui a crescente, fica comigo, que na semana passada o pastor Claudemir, enquanto ele ministrava, ele falava então do apóstolo João e do apóstolo Pedro, e falava de uma vida seguindo o exemplo de Jesus, amém? Então nós podemos falar aqui que semana passada nós falamos o que o Espírito Santo faz em nós. Você pode falar o que o Espírito Santo faz em mim? Diga, o que o Espírito Santo faz em mim? Hoje, eu não irei falar a mesma coisa, porque o pastor Claudemir já falou a respeito disso. Quando nós temos uma vida olhando para Cristo, apontando para Cristo, o Espírito Santo, ele trabalha em nós. Mas hoje eu quero falar o que o Espírito Santo quer fazer através de nós. Mudou agora, não é mais em nós, e sim através de nós. Você pode falar o que o Espírito Santo, melhor, vamos mudar, vamos fazer uma pergunta. Fala, Espírito Santo, o que tu queres fazer através de mim? Eu espero que no final desse sermão, desta mensagem, você possa ser ministrado, e no decorrer desta mensagem, o Espírito Santo pode testificar no teu coração a respeito daquilo que você precisa fazer. E eu gostaria de falar a respeito de Estevão e de Filipe. Diferente do que foi conversado na semana passada, onde nós falamos de dois apóstolos, agora nós estamos falando de dois homens, que segundo a palavra do Senhor, eles são chamados para a diaconia, eles são chamados para hoje, o que nós falamos, diaconato, podemos dizer assim. Não vamos limitar aqui o diaconato a isso, mas nós vamos ver em Atos no capítulo 6, que 7 homens, eles são chamados
para a diaconia da mesa. Enquanto Paulo também, mas enquanto Pedro e João, eles estavam na diaconia da palavra. Pastor, que bagunça é essa? Porque, irmãos, diaconia tem a ver com serviço. Diaconia é serviço. Pessoal do diaconato, fica ligado. Diaconia é serviço, é servir. E nós vamos ver que todo o desenrolar da história de Atos no capítulo 6 era o que as viúvas estavam desamparadas. Parte da população, havia necessidade, o povo começou a se chegar à igreja, as pessoas iam se convertendo, aceitando Jesus. Ali Atos capítulo 1, vem o Espírito Santo. Atos 2, Pedro começa a pregar. As pessoas que estavam ali reunidas, alguns nem voltaram embora mais, e ali ficaram seguindo a Cristo, vivendo o Evangelho, aprendendo este Evangelho. E aí a palavra do Senhor nos diz, Atos no capítulo 2, no versículo 45 e 46, se eu não estou enganado, ou 43, vai falar que todos os dias eram acrescentadas pessoas na casa de Deus, eram acrescentadas pessoas no reino de Deus. Ou seja, todos os dias pessoas eram atraídas por este amor. Todos os dias pessoas se achegavam a Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, o Espírito Santo, ele é atraente, ele é irresistível, ele atrai as pessoas, ele é envolvente. Permita que o Espírito Santo tome conta do seu coração, permita que realmente ele transforme a sua vida, porque este poder, a presença, a morada do Espírito Santo em nós, ela não é simplesmente o reteté do cristão, não se trata disso, mas se trata de uma paixão avassaladora, um amor nos qual nos leva a segui-lo. Isso é Atos no capítulo 2. E o que começa a acontecer, então as pessoas elas começam a chegar, as pessoas aceitam Jesus, e eles vão todos os dias no templo e nas casas, nos templos, e na casa, no templo, e na casa, não cabe mais naquela casa, vai para outra casa, e o povo vai chegando. É evidente, irmãos, que quando começa a aumentar o povo, começa a aumentar as dificuldades. É natural que conforme aumentar o templo, aumentar esta igreja, aumentar as pessoas aqui no nosso meio, fatalmente estaremos sujeitos às circunstâncias e adversidades naturais. Desemprego, necessidades. E não era diferente no livro de Atos. O povo começou a chegar, e o povo foi chegando, e a divisão que estava por conta, a divisão dos alimentos ali, de suprir as necessidades diárias das viúvas, dos necessitados, ela começou a falhar. Houve uma falha no sistema ali, e eles não estavam conseguindo atender a todos. Algumas linhas teológicas vão defender que havia uma rixa dentro deste povo que se converteu, aonde existia um grupo que eles eram judeu, e existia um outro grupo que não era um judeu puro, era um judeu helenista, era um judeu meio mestiço, era um judeu que morava fora, que veio ali aonde estava o Pentecostes, eles não eram dali. Então aquele que era puro, ele sustentava os puros, e a viúva que eram os estrangeiros, os forasteiros, começou a ficar desamparados. Estou falando de Atos no capítulo 6. E neste momento, a palavra do Senhor nos diz então, que a queixa chega até os apóstolos, e os apóstolos, eles se reúnem, e eles, movidos pelo poder de Deus, pela direção de Deus, eles tomam a decisão de levantar 7 homens, de boa índole, cheio do Espírito Santo de Deus. Atos no capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, Timão, e Parmenas, e Nicolau, não é Palmeiras, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
Esses homens então foram separados no meio da multidão, para que eles pudessem fazer o quê? A diaconia de mesa. Por quê? Quando eu voltei aqui no termo diaconia, os apóstolos, eles estavam fazendo a parte do quê? Da palavra de Deus. É isso que ele vai estar falando no versículo 3 e 4. Que eles tinham que levantar outras pessoas, porque eles estavam concentrados na palavra de Deus. E se eles estivessem olhando para as coisas naturais, simplesmente, iria falhar na palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu, como pastor dessa igreja, não posso fazer sozinho. Se eu tentar fazer tudo sozinho, irmãos, eu vou falhar. Se eu tentar socorrer o natural, eu vou falhar no espiritual. Se eu socorrer o espiritual, apenas o espiritual, eu vou falhar no natural. Isso é maravilhoso, porque isso compõe o reino de Deus e compõe a igreja de Jesus. Eu, juntamente com você, somos a igreja de Jesus. E eles entenderam isso. Então os apóstolos, eles ficaram na diaconia, no serviço da palavra. E eles levantaram então 7 para fazer a diaconia de mesa, do assistencialismo, da assistência social. Amém? Isso é só a introdução, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Ponto importante aqui para nós, irmãos, meditarmos nessa palavra. Muitas vezes, quando nós falamos a respeito da igreja, nós imaginamos um currículo, como empresa, porque nós somos ensinados, irmãos, a ser meritocrata, meritocracia. Você chega para o seu filho e fala: se você não fizer, você não vai ganhar. Não é assim? Isso é meritocracia. Você faz, você ganha. Se não faz, não ganha. Eu não estou falando certo ou errado. Eu estou falando que nós vivemos numa sociedade meritocrata, aonde as tomadas de decisões é baseado em meritocracia. Você chega na empresa, se você faz, você é promovido, se você não faz, você é demitido. Simples assim. Mas pastor, eu tenho conta para pagar, meu chefe, eu tenho conta, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você fez? Não. Então, tchau. Você não fez? Você fez? Legal. É meritocracia. Nós aprendemos assim. E muitas vezes, irmãos, como nós estamos chegando na igreja, nós se convertemos para Jesus e chegamos para Jesus, e imaginamos Jesus num sistema meritocrata também. De tentar fazer, tentar produzir, de tentar... Ou de achar que nós temos esse currículo, de apresentar um currículo diante de Deus, falar: olha, meu currículo, eu estou habilitado, pastor Felipe, pode contar comigo, eu tenho um currículo top. Olha aqui. Só que o que me chama a atenção aqui é que nada disso foi contado. Ninguém olhou aqui e falou assim: quem sabia falar aqui? Lembra que os judeus, eles estavam espalhados, eles estavam agora se reunindo. Então uns falavam aramaico, outros falavam o hebraico, outros falavam o grego. Um já tinha esquecido de como se falava a língua original do judeu. E aqui você vê assim: eu vou escolher aquele que fala aramaico, porque tem mais aramaico em nosso meio, e ele vai ser melhor aceito no meio deles. Ou eu vou escolher aquele, puxando sardinha de Pedro, aquele que é judeu puro, aquele que é judeu nascido e criado aqui em Jerusalém. Não foi feito isso, irmãos. A palavra do Senhor diz que foram separados homens cheios do Espírito Santo de Deus. Homens destacados no meio da igreja. Muitas vezes, irmão, nós falamos assim para Deus: Deus, se o Senhor falar para mim fazer, eu vou jejuar, eu vou me encher, eu vou me preparar. E Deus nunca fala. Aí você fala: então eu nunca me santifico, eu nunca me preparo, eu nunca me encho. Porque, de novo, nós estamos tentando levar para Deus uma meritocracia, tentando levar uma troca para Deus, mas não é isso que nós vamos ver na palavra de Deus. Nós estamos vendo homens e mulheres que, ao ter um contato com o Espírito Santo de Deus, eles foram tomados de alegria, e eles têm prazer de estar na casa de Deus, eles têm prazer de estar com a igreja. A alegria neles, são cheios do Espírito Santo, de bom caráter, boa índole. As pessoas olhavam e falavam assim: esse aí é 10.
Mas quem é ele? Ele é o pastor? Não, ele é o irmão da igreja, é bênção, cheio do Espírito Santo. Mas como assim? Não tem nenhum carguinho, nada? Não. É Estevão, cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós não temos que buscar por cargos. Nós não temos que olhar para isso. O sistema é necessário para a organização. Nós aumentamos um pouco a igreja aqui, irmãos, e já bagunça a casa se não tiver organização. Já fica bagunçado, porque alguém chegou, alguém arrumou a cadeira, alguém ligou a câmera, alguém ligou os instrumentos. Precisa da ordem. Entenda, eu não estou falando que não é necessário. Eu estou querendo dizer, irmãos, que aqui, o parâmetro para que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e sejamos um canal de bênção para que o Espírito Santo nos use, que seja através de nós, não é se você é pastor ou não é pastor, não é se você é um líder ou se você não é, não é se você está há 30 anos ou há 2 anos ou há 3 meses ou entrou aqui pela primeira vez, é aquele que tem o coração disposto, aquele que está olhando para Jesus, aquele que crê no Espírito Santo, aquele que viu a manifestação do Pentecostes, fala assim: ei, eu quero isso. Veja, agora não foi Pedro, não foi João, não foi o amigo de Pedro, o amigo de João, não foram os familiares ali, vem cá, olha, vem cá, não foi. Foram o pessoal, foi a igreja, homens e mulheres, aonde eles olharam e enxergaram neles o Espírito Santo. Dá uma olhadinha para o lado, veja se você encontra o Espírito Santo no seu irmão. Não fala nada não, pelo amor de Deus. Isso é muito sério, isso é lindo, isso é maravilhoso. Muitas vezes nós esperamos que a liderança faça, nós esperamos que o líder manifeste, que o líder imponha as mãos, e todos os cultos eu estou falando, irmãos, vira para o seu lado e abençoa o seu irmão, libera uma palavra de cura, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre o seu trabalho. Todo culto eu encerro da mesma forma: Senhor, abençoe a nossa semana, abençoe o nosso trabalho, abençoe onde eu coloco os meus pés, abençoe a vida do meu irmão, que aonde ele colocar os pés, ele seja abençoado, ele seja luz, ele seja sal. Mas puxa, o pastor não tocou em mim. Irmãos, quando eu e você compreendemos o poder do Espírito Santo de Deus em nós, o poder que há em nós, através de nós, as coisas vão começar a acontecer. Você vai ver as coisas acontecendo. Essa história é linda, porque é nesse momento que começa a nascer uma estrutura da igreja. Até então era só pregando, não havia preocupação nenhuma com as outras áreas da igreja. Não havia culto infantil, não havia GD, não, GD já havia. GD já tinha, estavam nas casas. O GD já estava lá. O culto também. Não tinha o culto infantil, não tinha a cesta básica, não tinha o auxílio ali da assistência social. E nesse momento surge. Isso é lindo, isso é maravilhoso, amém? Esse é o poder da igreja e eu e você precisamos olhar para isso. Fale para o seu irmão: você precisa orar. Mas você também precisa olhar pelas necessidades. Não trate um maior que o outro. Não ache que o orar é maior do que aquele que olha para as necessidades. E não olhe aquele que olha para a necessidade e achar que é maior do que aquele que ora. João e Pedro, aqueles não estavam falando: olha, esse trabalho é muito inferior para mim, eu não vou fazer. Eles foram chamados para a palavra. Aqui é ministério, aqui é chamado. Você foi chamado como profeta, seja profeta. Você foi chamado para mestre, seja mestre. Você foi chamado para servir, sirva com amor. Nós estamos falando de Romanos no capítulo 12. Aquilo que você foi chamado para fazer, faça com amor. Se você foi chamado para presidir, que seja um presidente, que seja um administrador de empresas. Eu não estou falando que você precisa largar o que você está fazendo. Está lá na palavra do Senhor. Leia lá Romanos no capítulo 12. Alguns são chamados para presidir, que é para chefiar.
que é para comandar. Tem uns que não conseguem nem olhar para o espelho e falar assim: se anima, rapaz, porque não consegue dar comando nem para ele. Não serve para servir, para comandar. Não precisa entrar em depressão e querer pular da ponte por causa disso. Você não nasceu para isso. É simples assim. Outros amam servir, amam chegar mais cedo e cuidar da casa de Deus, ama arrumar as cadeiras, o tique do pastor de colocar as cadeiras com o braço na frente, as cadeiras sem braço para trás, ama manter isso, ou de tirar a minha paz, de inverter as cadeiras, só para me ver nervoso. Eles fazem isso comigo, irmãos. Vocês vão ver quanto tempo eu vou aguentar olhando as cadeiras invertidas. É porque eu estou aqui em cima, irmãos, e a gente olha a fileira assim, ó. Quando ela está um pouquinho para o lado, irmãos, quem tem tique sabe como sofre essas coisas. Dá vontade de parar, pensar, de descer lá, arrumar a cadeira e voltar, porque parece que fica meio... Mas tem pessoas que amam fazer isso, e muitas vezes nós não valorizamos isso. Nós achamos que o serviço de diaconia, ele não é a manifestação do poder de Deus, é para pessoas sem talentos na igreja. Isso é um plano do inferno. Achamos que cuidar dos necessitados talvez é maior ou menor do que a palavra de Deus. Não é, irmãos, é o complemento, é o corpo da igreja. Isso é lindo, isso é poderoso. Só que tudo isso que eu estou falando, irmãos, ele não surgiu através de uma revelação. Fica ligado, presta atenção. Os discípulos não estavam orando, eles não estavam congregados, fazendo uma visita, tomando um café, e receberam uma visão do céu. Um anjo do Senhor apareceu na porta e falou assim: levante diáconos. Não foi assim. Diga para o seu irmão: uma crise para o Espírito Santo é uma oportunidade. Eles estavam diante de uma crise, a igreja estava sendo dividida. O Espírito Santo falou assim: eu vejo oportunidade. Tem crise que você está passando e você não está enxergando, é uma oportunidade. O Espírito Santo está te dando oportunidade, não é crise. Os seus olhos enxergam crise, mas o Espírito Santo está te despertando para algo que você não está enxergando. Diante da crise, estavam lá se matando. Ei, está faltando aqui. O Espírito Santo falou assim: perfeito. Vamos levantar homens cheios do Espírito Santo de Deus. O que acontece? Aí você pode falar assim: mas nossa, foi um negócio, nasceu de divisão, nasceu de contenda, é apenas estratégia. A palavra do Senhor nos diz que Estevão, através de Estevão, um ministério levantado através de uma crise, poder e maravilhas aconteciam, milagres aconteciam. Ei, Deus está te levantando em meio à crise, para que você seja um Estevão, para que através da sua vida milagres aconteçam, paralíticos andem, cegos enxerguem, famílias sejam restauradas. Muitas vezes, irmão, você está olhando só para Pedro, está olhando só para Paulo, e Deus está te levantando, Estevão, e não está enxergando a crise. A crise se tornou murmúrio, a crise se tornou um problema, a crise se tornou um obstáculo para você parar. Ei, aos olhos de muitos, a crise ali era para matar a igreja. Aos olhos de muito, aquela crise era, sabe, aquele fofoqueiro que aproveita as oportunidades e fala assim: ih, rapaz, está vendo? Demorou para acontecer problema. Deus não está nesse negócio. Aqui não tem, glória a Deus por isso. Sabe? Ei, no Velho Testamento, toda a situação de crise, a cultura, o entendimento era que Deus estava castigando, Deus estava ensinando eles alguma coisa. Só que no Novo Testamento eles enxergaram a oportunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta: como estão os seus olhos hoje? Estão calibrados?
Como está a sua vista hoje? Você está precisando de um colírio do Espírito Santo sobre os seus olhos nessa noite? Talvez o barquinho está soprando, a onda está chicoteando o seu barco, e você está tentando acalmar a crise, não está entendendo que Deus está chacoalhando, é Ele que está chacoalhando. Se levante, Estevão, homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Preste atenção. Ei, olha comigo. Eles iam até Estevão, não chegava mais em Pedro, não passava mais por Pedro, não passava mais ali por João, parava em Pedro. Falou assim: Pedro, Estevão, é que o negócio agora é de ordem espiritual, sabe? Não é cesta básica que eu estou precisando, eu preciso que ore pela minha família. Você vem cá em nome do Senhor Jesus, receba a cura, vai embora, tchau, próximo. Está entendendo? Isso é o corpo de Cristo, isso é o reino de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós terceirizamos tudo, e nós não percebemos que nós criamos um novo sacerdote do Velho Testamento, que tudo virou o pastor, que tudo depende do pastor. Para apertar uma torneira tem que ser o pastor, para visitar tem que ser o pastor, para orar tem que ter o pastor, para fazer tem que ser o pastor. Se não for o pastor, você é pastor mole, o pastor não está fazendo nada. Aonde estão os Estevão da igreja? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, fui lá, orei, o paralítico andou, amém? Glória a Deus. Preste atenção, eu já disse isso uma vez aqui. Nós pastores aqui, nós não estamos na porta limitando quem vai ter acesso a Deus ou não. Passa, pode entrar. Você não, você pecou muito. Léo, fica fora, você pecou demais. Ivan, ixi, fora. Não é esse o papel do pastor. A Bíblia diz que quem está à porta, quem é a porta é Jesus. Ele é a porta. Quem passar por esta porta encontrará pastos verdejantes. Ei, é lindo isso, não é, irmãos? Só que a palavra do Senhor nos diz que havia 3 características nesses homens: boa reputação, cheios do Espírito Santo e com sabedoria. O que tem falado a respeito de você, meu irmão? Assim, pastor, mas o povo fala mesmo. Aquele ditado, né? Onde há fogo, onde há fumaça, né? Há fogo. Pode ser. A minha pastora falava assim: olha, não precisa ser tudo verdade. Mas se chegou, irmãos, vocês entendem isso? As pessoas te olham com boa reputação. Sabe por quê, irmãos? É lindo falar de paralítico andar, cego enxergar. É lindo, maravilhas de Deus. Eu poderia chegar aqui e falar apenas o que Estevão foi um agente de Deus e as pessoas começaram a ser curadas e receber milagres. Mas algo precede isso, um passo antes, irmãos, é eu e você, homens de boa reputação, homens com sabedoria da parte de Deus e cheios do Espírito Santo de Deus. Preste atenção numa coisa: todos nós estamos cheios. Se não for do Espírito Santo, é do nosso eu, é do nosso ego. Certamente nós estamos cheios, porque o homem ele é insaciável, e quando ele não se enche do Espírito Santo, ele vai procurar alguma coisa para se encher. Alguns procuram drogas, bebidas, mulheres, dinheiro, porque ele tenta se encher, ele tenta preencher um vazio. Isso é do homem. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é por isso que quando estamos cheios do Espírito Santo, essas outras coisas não fazem sentido, irmãos. Eu falo para você: para de ficar lutando contra o pecado. Pastor, mas para de lutar com o pecado. Enche do Espírito Santo. Porque se ele for pleno em você, se estiver cheio dele, irmãos, não há. Você está saciado nele. Quando nós estamos cheios do nosso eu, o bicho pega, meu irmão, porque a nossa carne quer errar. Pergunta, irmão, para você nessa noite: do que eu estou cheio? Estou cheio do Espírito Santo ou sou cheio do meu eu?
Se for do Espírito Santo, fala, Senhor, transborda. Se for sou eu, fala, Espírito Santo, me esvazie e me encha de novo. Ele é poderoso. Você é um instrumento de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus. Você é um vaso de barro. Mas se nós não permitirmos isso, irmãos, nós passaremos aqui anos e anos e anos e nós nunca conseguiremos ver essa igreja vibrante. A palavra do Senhor nos diz também aqui a respeito de quem? Filipe. Esse Filipe não é o apóstolo, é o Filipe evangelista, que foi levantado junto com quem? Com Estevão. Foram levantados quantos? 7. De quanto a Bíblia fala? 2. Possivelmente, irmãos, alguns se apagaram, outros se destacaram mais. O que acontece com Estevão no capítulo 7 de Atos? Levanta um falso testemunho contra ele, é pago pessoas para mentir, ele é morto, apedrejado. Quem estava lá? Saulo de Tarso. Quem pega a túnica dele, o pano lá? Saulo, perseguidor da igreja, estava lá, vendo, ele é apedrejado. Eis que vejo os céus abertos, a destra de Deus Pai, eu vejo Jesus. Aí você pode falar assim, pastor, mas qual que é isso, hein? De novo, falou assim, o que é crise aos seus olhos? Para o Espírito Santo é oportunidade. Quando Estevão ele morre, sabe o que acontece? A dispersão dos discípulos. Correção, dispersão dos cristãos. Os discípulos permaneceram ali em Jerusalém, mas a igreja fez assim, ó, com medo da perseguição que se levantou ali, eles se espalharam. E para onde foi Filipe? Cesareia. De novo, aparentemente é fuga, aparentemente aos olhos do homem é briga, aparentemente aos olhos do homem é crise, mas por Espírito Santo de Deus é uma oportunidade para usar a tua vida. A palavra do Senhor nos diz que quando Felipe estava lá, Atos 8 no versículo 5, vamos ler para não ficar nas minhas palavras. Atos 8 no versículo 5, e descendo Felipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia alegria naquela cidade. Tem pessoa apontando o dedo e falou assim, ei, acabou, aquele ali já era, ali é o fim. Nos olhos dele, irmãos, nos olhos do Espírito Santo, é uma oportunidade para que você seja um instrumento de Deus em outro lugar, para que o Senhor chame você e você seja um agente de Deus, para que através de você, o Espírito Santo de Deus manifeste o reino dos céus. Preste atenção, se Estevão não fosse apedrejado, Filipe não iria ali, Filipe não estaria naquela cidade, zona de conforto. Estava gostoso, no tempo nas casas, tudo delícia, pãozinho, cafezinho, é janta, tempo, pãozinho, cafezinho, GD, está gostoso, irmãos, está confortável. E mais uma crise, Deus utiliza dessa oportunidade, para que Felipe seja levantado. A palavra do Senhor nos diz que Felipe foi transladado. Estão falando, existe um estudo da Nokia, hoje está difícil, está um trava-língua aqui, um estudo que a Nokia, ou a Sony, ela está desenvolvendo na Europa, ela assinou um contrato global, e ela está desenvolvendo
a internet 6G. A gente está no 4G chegando agora, eles já estão falando de 6G. E no 6G, que é previsto para 2030, eles já estão falando que será possível a ligação por holograma. Você vai atender, vai aparecer o João assim, falando na sua frente. Quem assistiu aquele desenho agora? Eu vou entregar a idade, vamos lá. Do Jackson, família Jackson lá. Oh, dos Jackson, lembrar do Jackson, né? Que atendia o telefone, aparecia assim, parece, nossa, quanta tecnologia, irmãos. O Espírito Santo transladou Felipe para outra cidade. Ele desmaterializou, e materializou aqui, para que ele fosse pregar lá para o eunuco, para que ele fosse ser um instrumento de Deus lá para o eunuco. Pergunta, onde estava Pedro neste momento? Onde estava Tiago nesse momento? Onde estava João? Certamente, irmãos, eles estavam pregando a palavra de Deus. Só que Felipe entendeu que ele era um instrumento de Deus. E ele foi usado tremendamente por Deus. A pergunta para você nesta noite é como você está e como você, olhando o reino de Deus, olhando a igreja, aonde você se encaixa? Nessa toda essa história, você é o que está tumultuando? Você é aquele que está sendo levantado? Você é aquele que está olhando a crise e fala assim, ixi, agora eu quero ver o que vai acontecer. Você é aquele que está esperando só de Pedro? Esperando só de João? Ou você é o Felipe? Ou você é o Estevão? Homens cheios de Espírito Santo, de boa reputação, que Deus manifestava o poder através dele. Este poder está sobre mim e está sobre você. Eu e você somos a igreja. Eu e você temos um papel fundamental nesta igreja. Os nossos papéis muitas vezes são diferentes. A minha função é diferente da sua. Mas não é maior e não é menor. Ambos apontavam para uma única coisa: o evangelho sendo anunciado ao perdido. Acabou, irmãos. Se o evangelho está sendo anunciado, glória a Deus. Isso aqui é necessário. O templo é necessário, mas é necessário o GD, mas também é necessário as visitas, é necessário nas ruas, é necessário nas casas, é necessário no trabalho. O evangelho se manifestando através da minha vida e da sua vida. Não corra atrás dos sinais. Manifeste os sinais. Não busque profecias. Profetiza. Seja um instrumento de Deus. Seja o agente de transformação. Não dê desculpas para não suprir a necessidade. Supra a necessidade. Estenda as mãos. Irmãos, quando nós entendemos isso, o que aconteceu com a igreja de Atos? Todos os dias eram acrescentadas pessoas na igreja. Eu vou falar para vocês um pensamento que eu tenho. Eu e você pertencemos a Deus, amém? Somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos preciosos e somos valiosos para Deus. E sendo valiosos, irmãos, para Deus, você é um recurso de Deus. Amém?
Você é um instrumento de Deus. A Bíblia nos diz que nós somos vasos de barro para ser cheio do Espírito Santo. Alguns vasos são mais baixinhos, outros são mais larguinhos, outros cabe mais óleo, outros cabe menos óleo, mas somos vasos de barro. E eu e você, perante Deus, temos um valor inestimável, um preço incalculável. Você vale muito para Deus. Se você pudesse olhar para essa pessoa e falar assim, quanto ela vale? Não fala para ela. Alguns, irmãos. Porque os nossos olhos é assim, muitas vezes ele tenta até diminuir um pouquinho o valor do outro. E aumentar o nosso, né? Está vendendo carro, né? Diminui do outro, aumenta o nosso. Mas para Deus, irmãos, você vale muito. Pastor, onde você quer chegar? Preste atenção. Já havia templo? Havia o templo. Está lá na Bíblia. O templo já estava lá em Atos. A sinagoga estava lá? Estava. Jesus estava no templo e na sinagoga. Mas Deus acrescentava as pessoas aonde? A igreja. Sabe por quê, irmãos? Eu e você, como algo precioso para Deus, Deus irá colocar em lugares estratégicos para ser um instrumento de Deus. Da mesma forma, Deus só vai enviar pessoas por esta porta enquanto Ele souber que nós aqui iremos amar e cuidar e zelar desta pessoa como recurso precioso de Deus. Aqui é um hospital, para alguns é um orfanato, para alguns é um abrigo. E o nosso papel aqui é somos mordomos, cuidar daquilo que Deus coloca aqui no nosso meio. O dia que nós não conseguirmos mais fazer isso, Deus cessa de enviar as pessoas. Porque Deus vai pegar essa pessoa e falar assim, não, vem cá. Lá falta amor, lá ninguém cuida. Vem para cá. Não, você precisa ser curado. Ali eles não oram por cura, vem para cá você vem para cá. Porque somos pertencentes a Deus. Por isso que na igreja precisa de ter profecias. Precisamos orar por cura. Precisamos orar por milagres. Não é porque é ministério A, B, Y ou J, mas porque nós somos instrumento de Deus. O que eu estou falando aqui, irmãos, é um instrumento de Deus, para que pessoas sejam nutridas, alimentadas, fortalecidas. Pessoas vão chegar na sua vida, Deus vai colocar pessoas na sua vida, porque sabe que pessoas chegando próximo de você, você é alguém que irá salvar, irá resgatar, irá cuidar. A hora que perceber que você é uma bola de chumbo, que só afunda e mata as pessoas, Deus irá afastar as pessoas. Simples assim. Porque Deus, Ele valoriza os recursos. Quando eu falo ame pessoas, cuide de pessoas, visite pessoas, ame pessoas. Pastor, mas eu não gosto de pessoas. Aprenda a amar pessoas. Desenvolva isso. Pastor, mas eu não gosto. Paulo fala, se desgaste por pessoas. Manifeste o amor de Deus para as pessoas. Manifestações do Espírito Santo de Deus, para me encerrar. Preste atenção, aqui, no nosso meio, nós como se estivéssemos dentro de um tanque, cheio de água, e aqui está a presença de Deus. Nós estamos envoltos, cercados pela presença de Deus. A manifestação da presença de Deus é diferente. É a presença de Deus agindo através da sua vida. Eu vos falo, eu estou manifestando a presença de Deus para vocês.
Muitas vezes nós só estamos como espectadores na presença de Deus, mas não permitimos que a manifestação, a glória de Deus, ela exale de nós, ela passe de nós, ela atravesse nós e chegue em outras pessoas. Quando eu falo, quando acabou o culto, irmão, toma um cafezinho com o seu irmão, gasta um dedinho de prosa com ele, escuta o seu irmão, chora com ele, abraça com ele. Sabe o que eu estou falando nas entrelinhas, irmãos? Manifeste o reino de Deus para o seu irmão. Ame o seu irmão. Seja um abraço de Deus para o seu irmão. Seja a voz de Deus para o seu irmão. Seja um instrumento de Deus para o seu irmão. E muitas vezes você está falando assim, mas eu não estou vendo as manifestações. Então, irmãos, peça para Deus abrir os seus olhos. Porque nos bastidores, o quanto eu escuto de pessoas sendo saradas, pessoas sendo restauradas, sonhos sendo restaurados, pessoas sendo curadas. Realmente, eu não fico chamando aqui na frente, mas está sendo manifesto no nosso meio. Deus está fazendo. Acaba o culto, irmãos, você tem liberdade, libera a palavra na vida do seu irmão. Hoje ainda, libere uma palavra na vida do seu irmão. Profetizar. Eu brinquei domingo, vá comer com seus pastores, vá comer com seus irmãos. Comam. Não é o ato de comer, é o ato de manifestar o amor de Deus. É o ato de ser esta igreja vibrante, de ser esta igreja verdadeira, de ser a igreja de Atos, onde as pessoas vão falar assim, uau, eu tinha uma impressão de Jesus, mas este Jesus é legal, é da hora, é esse que eu quero. Eu imaginava um Jesus que iria me pregar na cruz junto com ele. Nas entrelinhas ele vai. Ele também vai, no final lá nós vamos ser julgados, vai também. Aquele que não estiver com ele vai para o inferno, vai para o inferno. Mas enquanto não chega o final, ele é o amor, ele é a paz, ele é a salvação, ele é o caminho, ele é a misericórdia, ele é a justiça. É disso que nós temos que falar. Ninguém hoje, ninguém está condenado. Que se manifeste os filhos de Deus, que se manifeste a igreja de Deus. A igreja não pode estar adormecida, irmãos. Nós não podemos voltar a ser uma igreja aonde depende do sacerdote, aonde precisa entrar no santo do santo. O sacerdote não pode, irmãos, nós não podemos. O véu se rasgou. A Bíblia fala assim, vós sois geração eleita, povo santo, povo escolhido de Deus. Eu e você temos o poder em nós para transformar a nossa casa, transformar a sociedade no qual nós vivemos. Está com você, está comigo, mas não é você sozinho, é eu junto com você, é a igreja, o corpo, juntos, e nós iremos transformar a nossa cidade, nós iremos transformar a nossa família, não pela nossa força, mas pela manifestação do poder de Deus, através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você, se coloque em pé no teu lugar.